Bom dia para todos e todas. Voltamos então para o nosso segundo dia da mostra de divulgação científica e popularização da ciência para a educação básica. E hoje nós vamos começar o dia com a palestra da professora Li Shen, que é orientadora do programa. E para mim, pessoalmente, é um prazer imenso poder apresentá-la, né, a professora Li, que vou até já colocar ela aqui para dividir comigo a tela, né? Professora Li Shen foi minha professora quando eu fiz o curso de biologia, segue sendo, né, uma inspiração para mim como professora, e vocês vão ver, né, com seus próprios olhos, como é fantástica, né, a professora Li Shen. Depois da minha apresentação informal, né, da professora Li, vou fazer uma apresentação um pouco mais formal, né, para vocês saberem um pouco da trajetória da professora Li. Ela é formada em Física, né, pela PUC de São Paulo, fez mestrado na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro, né, e doutorado na área de radiobiologia, que é o assunto que ela trabalha, né, atualmente, e ela fez na Federal do Rio de Janeiro. E agora nós temos o prazer de ter a professora Li há muitos anos, né, no Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Professora Li, a palavra é toda sua, é um prazer imenso para mim, e você sabe disso, tá aqui, tá? Pode falar. Muito obrigada, Rafaela. Bom dia a todos, né? Eu sou Li Shen, né, docente do programa de pós-graduação de Ciências Biológicas, e muito bom estar com todos vocês. Hoje a minha apresentação é sobre, né, na verdade, para ver o produto natural se realmente faz bem ou faz mal, tá? Então, agora vou compartilhar minha tela. Rafaela, você que vai compartilhar, você me falou, né? Já está aqui, Li. Pode colocar já no PowerPoint, que aí já vai aparecer. Tá. Aí já está aparecendo. Então, é só colocar no modo da apresentação. Certo. Aí, tá certinho, Li? Então, isso, eu hoje vou falar, certamente, né, vocês já ouviram falar que o que é natural não faz mal. Será que isso é verdade? Então, nessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre isso. Será que o produto natural mesmo realmente não faz mal para a nossa saúde? Então, será que realmente faz mal, que eu já havia falado, né? Mas eu vou falar para vocês, o produto natural, aparentemente, todo mundo fala que não faz mal, mas na verdade pode fazer mal sim, né? Aí vocês vão me perguntar, mas como isso pode acontecer? Eu vou falar especificamente plantas medicinais, porque o que a gente trabalha no nosso laboratório, né? As plantas medicinais são muito consumidas pela população. No entanto, as plantas, na verdade, não são tão inócuas como aparentam, né? Porque durante o processo evolutivo, as plantas desenvolveram mecanismos de defesa, sintetizando substâncias tóxicas e genotóxicas que pode provocar intoxicações, né? No entanto, as plantas medicinais, em geral, têm livre comercialização e utilização não controlada. Por isso, pode causar um alto risco para a saúde da população. Por isso mesmo, a variação é muito importante, é imprescindível, né?
No nosso laboratório, a gente desenvolve uma dessas linhas de pesquisa, é avaliar efeitos genotóxicos e antigenotóxicos de plantas medicinais. Aqui nessa apresentação, eu vou falar muito sobre a palavra genotoxicidade. O que significa mesmo a palavra genotoxicidade? O que isto pode efetivamente causar no nosso organismo? Genotoxicidade, na verdade, é a capacidade de alguma substância tem de induzir alterações no material genético da célula. Então, muitas vezes, os efeitos genotóxicos são potencialmente danosos para o DNA e podem estar relacionados com diversas doenças, inclusive o câncer. Por outro lado, também mesmo, existe na natureza muitas produtos naturais, substâncias que têm ação antigenotóxica. Então, o que é antigenotoxicidade? Antigenotoxicidade é a capacidade de algumas substâncias têm de inibir, reduzir ou reparar possíveis alterações do DNA. Então, os agentes antigenotóxicos, na verdade, podem contribuir na produção de novos medicamentos, na quimioprevenção, ou pode ser utilizados como coadjuvantes na terapia de câncer. Então, muitos testes que são utilizados para fazer a avaliação de genotoxicidade também servem para avaliar a antigenotoxicidade. Então, no nosso laboratório, nós utilizamos vários desses testes para detectar ação genotóxica e antigenotóxica de produtos naturais, plantas medicinais, princípios ativos de plantas. Na verdade, os agentes genotóxicos eles podem provocar lesão no DNA, pode provocar mutação e pode provocar também, chama-se funções SOS da célula. As células, quando ele possui lesão no seu DNA, as células pedem socorro. Então, tem uma série de manifestações que são emitidas pela célula para falar que a célula está em perigo. Então, tem diversas respostas que a célula emite para poder sobreviver. Então, custe o que custar, a célula pode fazer muitas coisas que não favorecem a própria célula, pode até provocar mutação na célula, mas que consegue sobreviver. E nós vamos detectar, no nosso laboratório, a gente faz testes para detectar essas respostas. Nós vamos detectar mutação, nós vamos detectar lesão, inclusive, indiretamente, resposta SOS, quer dizer, manifestações de socorro da célula. Então, nós vamos detectar essas respostas para saber se a substância é ou não genotóxica. Então, aqui eu vou falar sucintamente alguns desses testes utilizados, né, para determinar se uma substância é ou não genotóxica. Então, o primeiro teste que eu vou falar é o teste de mutagenicidade de Ames. Esse teste de Ames, ele foi desenvolvido na década de 70. Ele tem o objetivo de determinar a atividade mutagênica e antimutagênica de substâncias, pode ser qualquer substância, pode ser produto natural, plantas medicinais ou inclusive sintéticos, né? O princípio desse teste é para ver a reversão para a síntese de histidina. Na verdade, é uma mutação de reversão, né? Eu vou tentar falar mais assim fácil, né? Então, na verdade, as bactérias que a gente vai utilizar para o cimento já são modificadas, que essas bactérias ele não sintetizam o aminoácido histidina. Então, são incapazes de sintetizar histidina. Então, se a gente coloca no meio de cultura, se a gente não adicionar histidina, não cresce. Então, se a substância não for mutagênica, ele não cresce, tá? Então, aqui, se a substância for mutagênica, ele pode fazer a mutação nessas células e pode, inclusive, crescer, pode promover o crescimento, a reversão para a prototrofia de histidina.
Então, o procedimento experimental é basicamente o seguinte: nós vamos tratar a substância teste, pode ser planta medicinal, princípio ativo, na bactéria, e essa bactéria tem 2 cenários. O primeiro cenário é que a substância não for mutagênica, então não vai provocar mutação, então a bactéria continua não sintetizando o aminoácido histidina e vai ter pouco crescimento no meio de cultura. Se a bactéria sofre a mutação no DNA da bactéria, então o que acontece? Que a bactéria, de repente, pode sofrer uma mutação de reversão, reverter, a bactéria vai ter capacidade de sintetizar o aminoácido histidina. Então, sofre uma mutação de reversão. Geralmente, mutação de reversão é mais fácil, né, de determinar do que uma mutação para frente, tá? Então, dessa maneira, então, nós podemos observar tem um crescimento maior de colônias mutagênicas. Então, esse teste tem esse princípio. Então, os resultados nós podemos ver. Se a substância é mutagênica, então vai ter muitas células no meio de cultura, vai ter um crescimento de muitas células, na verdade, essas células já foram revertidas, né? Teve uma mutação de reversão. E se a substância não for mutagênica, vai ter um nível basal, que na verdade, não teve a reversão para a prototrofia, para a síntese de histidina. Então, eu queria falar, assim, um comunicado importante, né? Na verdade, muitas substâncias mutagênicas que têm atividade carcinogênica. Então, muitas substâncias que promovem mutação também são potencialmente cancerígenas. Outro teste que a gente realiza no laboratório, ele é baseado na indução das funções SOS. Esse teste ele detecta a atividade genotóxica ou então antigenotóxica, dependendo da maneira de realizar o teste, né? É chamado Induteste SOS. Esse teste, nós não vamos detectar lesão, não vamos detectar mutação, e sim a resposta de grito, pedindo socorro à célula. Então, na verdade, o profago, na verdade, nós utilizamos uma cepa lisogênica, na verdade, que tem um profago integrado. Geralmente, a cepa lisogênica, né, o profago que está integrado, ele convive harmonicamente na célula. Ele não sofre, ele não vai promover o ciclo lítico, quer dizer, ele não vai lisar a célula, ele está convivendo harmonicamente, porque é mais cômodo para vírus, né? Não tem que procurar outro alimento, lisar, ele fica convivendo harmonicamente. Quando a substância é genotóxica, o que acontece? Esse profago, ele sente perigo, fala, opa, a bactéria vai morrer, então é melhor eu sair. Então, uma das manifestações de função SOS na célula é a indução do profago lambda. O profago lambda ele vai passar do ciclo lisogênico para outro ciclo lítico. Então, o agente indutor, se for mutagênico, a célula, o profago, né, que está dentro da bactéria, ele vai, em vez de seguir o ciclo lisogênico, ele vai seguir o ciclo lítico, ele vai, na verdade, sintetizar as proteínas do profago e lisar a célula, ele quer escapar antes que a célula morra. Então, através da indução de profago, nós podemos saber se a substância é ou não genotóxica. Então, aqui, por exemplo, né, nós temos controle positivo quando há muito... Porque esse teste a gente utiliza dois tipos de bactéria. Um que é lisogênica, que o profago está convivendo, em geral, harmonicamente, mas quando vê o perigo, ele sai. Então, mas tem uma outra cepa que é sensível ao bacteriófago. Então, quando a saída do profago pode ser revelado, né, nessa cepa sensível. Então, a gente pode ver chama-se centro infeccioso PRAC, e eu chamo, brincando no laboratório com meus alunos, é fantasminha de bactéria, porque, na verdade, é o que sofreu lise, a bactéria já foram comidas pelo profago. Então, aqui é o controle positivo, que tem muito centro infeccioso, substância altamente genotóxica, substância teste está mais entre esses dois, né? O controle negativo tem menos plaque, né? Então, ele pode até ter menos plaque. Então, através da resposta da função SOS,
nós podemos saber se uma substância é ou não genotóxica. Tem um outro teste que a gente também utiliza no laboratório, é o teste muito utilizado, né, por muitos grupos de pesquisa, é o teste de cometa. O teste cometa, ele é um teste muito utilizado para detectar ação genotóxica de agentes indutores. Esse teste foi desenvolvido na década de 80, inicialmente por Austin Johnson e posteriormente modificado por Singh, né? O princípio desse teste é detectar quebras provenientes de diversas lesões do DNA. Então, na verdade, a gente vai detectar quebras, às vezes realmente gerou quebras, às vezes gerou outros tipos de lesões do DNA que, no último caso, transformou em quebras. Então, nós vamos detectar quebras do DNA. E o material pode ser utilizado em muitos tipos de células. Então, o procedimento experimental é basicamente o seguinte: nós vamos tratar, né, as células com produto natural, planta medicinal, princípio ativo da planta, né? E esses produtos podem, em última análise, promover quebras. E essas quebras são detectadas através de uma técnica de eletroforese com aplicação de corrente elétrica. Então, quando há quebras, então tem fragmentos do DNA, tem pedaços de DNA, alguns são pequenos, outros maiores. Então, com a corrente elétrica, esses fragmentos vão se migrar. Dependendo da migração, né, se migra muito, se migra um pouco, quer dizer, se tem muitas quebras ou poucas quebras. Dependendo desse formato, nós podemos saber se a substância é ou não genotóxica. Quando há muitas quebras, em formato de um cometa, nós sabemos que, na verdade, o agente indutor, ele promoveu muitas quebras, na verdade, então a substância é genotóxica. Quando há poucas quebras, a substância praticamente não é genotóxica, então tem formato de um ciclo. Outro teste que também nós utilizamos no nosso laboratório é o teste de micronúcleo em medula óssea de camundongo. Esse teste também é muito utilizado, né, porque ele é recomendado por muitas agências, né, que é um teste praticamente assim, obrigatório para a gente realmente, é muito utilizado, inclusive, ele é sempre incluído nas agências, né. Aí, esse teste, inicialmente, ele foi desenvolvido na década de 70, inicialmente desenvolvido por Hedley, e esse teste detecta e quantifica a ação genotóxica de substância. É utilizado, na verdade, para detectar quebras cromossômicas. Então, o princípio, né, o procedimento é mais ou menos esse. Então, no processo de maturação de eritrócitos, né, o precursor de eritrócito, que é o eritroblastos, que é uma célula jovem de eritrócito, quando ele sofre, quando ele multiplica e divide, e posteriormente o núcleo é expelido. Então, forma o eritrócito normal, quando não há presença de agente indutor, substâncias genotóxicas. Com a presença da ação genotóxica, esse eritroblastos, na verdade, pode ter quebra de cromossomo, pode haver, então, alguns fragmentos de DNA, pode provocar dano, né? Após divisão, o núcleo principal é expelido. E esses fragmentos não conseguem sair e permanecem no eritroblasto, posteriormente o eritrócito. E esse pequeno fragmento é detectado no microscópio. Então, o procedimento experimental é basicamente o seguinte: nós tratamos, né, com camundongo a substância teste, e depois de 24, 40 horas, nós sacrificamos, né, fizemos eutanásia nesses animais e removemos os fêmures. Retiramos essas células da medula óssea e fizemos a lâmina, né? Fizemos esfregaço dessas células e montamos em lâminas histológicas. E, posteriormente, essas lâminas são examinadas no microscópio óptico, né? E nós vamos ver
a presença de micronúcleos, ou seja, fragmentos desses DNA na célula, nos eritrócitos policromáticos. Dependendo da quantidade de micronúcleo, nós podemos saber se a substância é ou não genotóxica, dependendo da frequência. Então, vocês já viram, né? São muitos tipos de testes que a gente utiliza para saber a ação genotóxica de uma substância. Aí vocês vão perguntar para mim, por que utilizam tantos tipos de testes, né, para estudar efeito genotóxico ou antigenotóxico? Agora, nessa palestra, eu não vou ter oportunidade de falar muito da antigenotoxicidade, porque o tempo é limitado. Mas quem sabe para uma próxima vez, né? Então, por que usa um conjunto de tantos testes para estudar efeito genotóxico? Vocês falam que o teste de Ames já detecta ação mutagênica, o teste de indução das funções SOS, agente genotóxico, o Cometa também detecta quebras e o micronúcleo detecta quebra cromossômica. Então, na verdade, porque na genética toxicológica mesmo, eles recomendam para a gente utilizar sempre mais um tipo de teste, porque cada teste, ele detecta um aspecto, um endpoint, um parâmetro. Então, através do conjunto dessas informações mesmo, pode definir melhor o perfil biológico da substância testada. Então, um só teste ainda a gente não pode, assim, ainda é um pouco frágil, né? Mas mesmo um teste a gente já tem indícios de ação genotóxica, mas é bom fazer vários testes para confirmar esse perfil biológico da substância. Então, com essas substâncias, com essas informações, nós podemos realmente concluir se a planta ele apresenta algum risco ou então apresenta atividades interessantes que pode favorecer possivelmente para o desenvolvimento de medicamentos ou utilizados na terapia. Então, no nosso laboratório, nós já utilizamos, né, nós já variamos muitas plantas, né, ao redor dessas 2 décadas que eu já trabalho com isso, né, e muitas dessas plantas apresentaram atividade genotóxica e outras atividade antigenotóxica, e outras plantas apresentaram os 2 efeitos, tanto genotóxico como antigenotóxico. Além disso, nós também avaliamos princípios ativos da planta, princípios ativos extraídos da planta. Mesmo essas plantas que a gente já avaliou, muitas vezes a gente faz o extrato de uma planta e depois nós fizemos cooperação com a química, conseguimos extrair o princípio ativo da planta e fizemos a avaliação do princípio ativo dessas plantas. E a grande maioria dos princípios ativos avaliados no nosso laboratório apresentaram ação antimutagênica, antigenotóxica. Então, agora vou comentar rapidamente as plantas que tiveram efeito genotóxico. Eu só tenho 5 minutos, né? Então eu não vou entrar em grande detalhe, eu vou só citar algumas plantas e qual é a ação. A babatimão, né, é uma planta que talvez vocês já ouviram falar, que combate diarreia, gastrite e infecções em geral, né? Através de vários testes que nós fizemos, nós vimos que o babatimão ele apresenta ação citotóxica como também genotóxica. Uma outra planta, Copaíba langsdorff, né, que tem um óleo de copaíba que é utilizado também para psoríase, dermatite e tem ação cicatrizante. Esse óleo de copaíba apresenta ação citotóxica e genotóxica. Uma outra planta, né, que popularmente chamada lixeira, que é a planta, tem o nome Corathera americana, que é muito frequente aqui no Cerrado, né? Essa planta apresenta exclusivamente ação genotóxica e não apresentou ação citotóxica e não tóxica. Por isso, essa planta é altamente perigosa, porque se for utilizada, ela apresenta ação genotóxica. A planta chama lixeira, realmente é uma lixeira, então, né?
Um outro, na verdade, é lácteos, né, da planta Cinnamomum bilatum, a gente utilizou lácteos, né? Esse lácteos tem ação anticancerino, é utilizado para tratamento de diabetes, e esse lácteos também apresentou ação mutagênica e é altamente citotóxica. E algumas plantas que têm efeito antigenotóxico, e que fazem bem, né? Tem ação antigenotóxica, que pode inibir, ou retardar, ou então, inclusive, reparar lesões, né? Aqui, no caso, né, a planta, que é a Burkettia fulvoraceae, popularmente chamado, sofre do rim quem quer, combate cálculo renal e reumatismo. Essa planta tem atividade tóxica e antigenotóxica. Uma outra planta que tem muito no Cerrado, né, é popularmente chamado de jurubeba, né, semente de jurubeba, é uma frutinha, né, que é muito utilizado para proteção do fígado, né, hepatoprotetor e a anti-ressaca. Quem bebe muito, né, come esse jurubeba. E essa planta apresentou atividade citotóxica e antimutagênica. E outras duas plantas que eu queria também mostrar, que jabuticaba é muito bom, né? Jabuticaba tem efeito quimiopreventivo, quer dizer, pode inclusive retardar ou inibir, né, a ação de substâncias genotóxicas e também promove reparo de DNA. E uma outra planta que é araticum, né, que é praticamente do cerrado, né, também araticum é uma fruta até muito saborosa, né? Araticum também é uma fruta muito preciosa, apresentação citotóxica, antigenotóxica e também antimutagênica. Então, agora vocês viram, né? Na verdade, tudo que eu falei, na verdade, o produto natural pode fazer mal e também faz bem. Aqui, né, eu queria também enfatizar, na verdade, as parcerias e colaborações são essenciais para o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Eu queria também, aproveitando a oportunidade, agradecer nosso programa de pós-graduação e principalmente também nossos alunos e ex-alunos que efetivamente, né, fizeram todos esses trabalhos. Parabéns a vocês todos e vocês fazem diferença. Aqui é o grupo, né, o nosso participantes do nosso laboratório, são os componentes do nosso laboratório. E aqui vou mostrar as colaborações, né, dentro e fora da UFG. Nosso grupo, né, e algumas cooperações são momentos muito bons, ou na defesa da tese, ou no trabalho, ou nas diversões, né? Muito obrigada pela atenção de todos e, quem sabe, até breve. Em cima, né? Foi ótimo, Li. Parabéns, enfim, eu fiquei aqui adorando a sua apresentação e gostaria que a gente tivesse mais tempo para discutir várias coisas, porque é um assunto que eu acho muito, muito interessante. Mas a gente tem algumas perguntas no chat e vamos... Sim. Inclusive, uma é minha, Li. Fui lá colocar uma pergunta. A mutação de reversão acontece em algum local específico do DNA, quando você está falando lá do teste de Ames, ou isso é aleatório? Ele, na verdade, não acontece em local específico. Ele pode ser na vizinhança, perto, inclusive até um pouco longe. Não tem lugar específico. Essa reversão da mutação... Desculpa aí, Eric, estou bagunçando o seu esquema aí, mas é só porque eu quero continuar a pergunta. Sim, ótimo. É que o Eric só colocou a próxima aqui, né? Não, maior prazer.
Quando você tem, então, essa alteração na bactéria, para ela parar de crescer, né, quando você não tem histidina, ou seja, você tem que fornecer histidina para ela crescer, e a mutação, de alguma maneira, reverte essa incapacidade dela, né? Quais são os tipos de mutações que podem acontecer para fazer essa reversão? Não sei se você entendeu. Na verdade, ele é assim, na verdade, não é especificamente tem que ser aqui ou lá. Na verdade, esse teste ele não detecta, porque é uma coisa assim, um pouco aleatória. Quer dizer, na verdade, quando provoca esse tipo de mutação, na verdade, pode mutar em muitas coisas. Esse aqui só é um endpoint para determinar a mutação. Por que mutação de reversão? Porque é muito mais promover, porque a célula foi modificada. Então, é mais fácil de promover mutação de reversão do que fazer uma outra mutação para frente. Entendi. Eu adoro esse assunto. Muito obrigada. O Eric está perguntando se moléculas que possuem efeitos antioxidantes conseguem proteger contra o efeito genotóxico? A grande maioria das substâncias que têm efeito antioxidante, ele consegue proteger o efeito genotóxico. Sim, o Eric. Isso mesmo. Porque ele captura radicais livres, né? Então, isso que muitas vezes promove o efeito genotóxico. Sim. Aí tem uma pergunta do Edivaldo. Ele pergunta se os genes envolvidos no ciclo celular são potenciais alvos da genotoxicidade. Eles podem ser, porque se for do ciclo celular, muitas vezes são até perigosos, né? São genotóxicos, podem ser, inclusive, carcinogênicos. Eles têm a mesma probabilidade, mas podem ser. Eu acho que tem mais alguma? Tem. O ensaio do cometa, pergunta da Giovana. O ensaio do cometa pode ser usado para calibrar a eficácia da quimioprevenção ou só quando está com a doença que pode se usar? O ensaio de cometa, na verdade, ele detecta quebra, tá? Agora, a eficácia de quimioprevenção é o contrário. Quando a gente coloca alguma substância, você quer substância mutagênica ou genotóxica, você vê se é substância que você está testando, se ele diminui essa quebra. Então, ele pode detectar a antigenotoxicidade, né, de uma substância. Tem mais aí? Acho que tem. Finalizou? Então, Li, eu gostaria muito de te agradecer. Para mim, parece quase uma conversa informal da gente ali, né, no ICB. Se você quiser falar algumas últimas palavras, que a gente vai encerrar a transmissão, porque a gente já tem uma próxima palestra, que o link está aí no chat. Então, muito obrigada e um ótimo dia para todos nós. Grande abraço. Obrigada, Li.